Boa noite a todos. Meu nome é Karina, eu faço parte da comunicação e marketing da Cost Drivers. Hoje nós iniciamos mais um webinar, a nossa trilha do conhecimento, com o nosso economista Rodrigo Escolar. Hoje nós não teremos a parte da Tânia, né, com as atualizações de macroeconomia, mas nós enviaremos até o final da semana tanto a gravação desse evento, quanto os materiais em PDF, ok? Eu vou pedir para todos a gentileza de continuarem todos mutados, tá? E com as suas câmeras desligadas. Rodrigo, por favor. É claro, obrigado, Karina. Boa noite a todos, né? Primeiramente, começando a me apresentar, né? Para quem ainda não tive a oportunidade ainda de conhecer, meu nome é Rodrigo, eu sou economista aqui dentro da Cost Drivers e eu trabalho muito, né, com diversos ramos, né, dentro da economia, com diversos segmentos, mas especialmente, né, de commodities metálicas, sejam commodities metálicas ferrosas e não ferrosas, né? Hoje, nesse webinar, a gente vai abordar especificamente as ferrosas, né? Então, mas em breve nós teremos também outro webinar focado justamente nas commodities não ferrosas, né? Então, aqui o nosso principal foco essa noite vai ser principalmente em questões do ferro e do aço, né? Então, a falar um pouco justamente sobre as perspectivas, o que aconteceu nesses últimos meses, as nossas perspectivas para o resto do ano. Como a Karina mencionou, esse evento vai ser um pouco diferente dos demais, né? Normalmente nós temos a Tânia fazendo uma introdução inicial, né, justamente, né? Então, falando um pouco justamente do cenário macroeconômico, dos últimos desdobramentos, justamente todas essas questões que, querendo ou não, impactam diretamente o segmento. Apenas um segundo. Mas apenas reforçar, né, essa questão, a Tânia ela não pode participar devido a uma urgência, né, pessoal dela, porém todo o material, né, atualizado relacionado ao setor, ele está preparado, está pronto, ele vai ser enviado junto com o resto da apresentação. E a Tânia ela também deixou bem claro, né, que ela também está totalmente aberta e livre para caso surja alguma dúvida com esse material, qualquer outra questão, caso alguém também queira marcar alguma conversa com ela também para discutir esses pontos, né, dessa questão da apresentação também de macroeconomia. Dito isso, né, a gente já pode entrar justamente na questão de materiais ferrosos, né, efetivamente no tópico de hoje. Novamente, né, caso surja alguma dúvida, alguma questão, eu agradeceria, se possível, que vocês pudessem mandar todas elas por texto, para o chat, podem ir mandando ela conforme a apresentação for acontecendo, ou se preferirem, concentrar ela no final, né? Assim que a apresentação terminar, aqui nos principais pontos, a gente vai abrir justamente para perguntas, né, e buscar auxiliar, né, com todas as dúvidas que possam ter surgido. Né? Então, sem mais delongas, né, iremos já começar aqui. Apenas um segundo. Sim. Então, primeiramente, né, começando com um panorama geral do mercado de ferro, né, não só do mercado de ferro, mas algum panorama também geopolítico, né, que acaba afetando o minério de ferro, mas querendo ou não também acaba repassando também para o cenário de aço. Né? Então, quando nós falamos dessas duas commodities, né, das commodities ferrosas como um todo, assim como também da de não ferrosas, né, um dos principais países é sempre a China. Né? A China, para a maior parte dessas commodities, né, ela é ou grande ou consumidor ou produtor, ou muitas vezes dos dois. Né? Aqui, quando nós olhamos no mercado do minério de ferro, a China é uma grande produtora, porém ela é principalmente uma grande consumidora. Né? A China, ela é, hoje em dia, muito na frente, né, o maior produtor de aço no planeta, né, então por causa disso ela acaba sendo também a maior consumidora de minério de ferro, né, justamente associado a esse processo, além de outros processos, né, industriais do país. Então, quando nós falamos justamente do minério, é importante considerar justamente os impactos, né, e os comportamentos da economia chinesa, né, eles acabam impactando principalmente quando nós falamos de preços internacionais, preços de bolsa. Quando nós olhamos para a China, né, no ano passado, né, nós tivemos muita pressão em cima da economia chinesa, né, justamente por causa da questão como a política de Covid-0 e diversos outros ajustes econômicos do país, que tiveram um alívio, né, no final do ano passado e começo desse ano, justamente com o fim da política de Covid-0 e também
a continuação, né, em alguns casos até uma elevação do incentivo do governo central chinês em diversos aspectos da economia chinesa, né, aqui principalmente, né, relacionados à construção civil e ao setor imobiliário, que são os principais setores consumidores de metais na China, né, além, é claro, de metalurgia e siderurgia diretamente. Né? Então, justamente com o fim dessa política de Covid zero, né, nós tivemos uma grande expectativa de aumento da demanda chinesa, né, uma recuperação, né, a China voltando ao mundo internacional, né, por assim dizer, dessa commodity, e uma elevação de preços, né, que nós vimos justamente nesse período de final e começo do ano. Porém, agora, né, que nós já estamos um pouco mais afastados, né, justamente desse comportamento, a gente vê cada vez mais um aumento nos questionamentos das perspectivas desse cenário, né? É claro, ainda existe muita discussão nesse sentido, ainda existem diversos players, diversos grandes setores, né, que acompanham, que ainda creem justamente nessa recuperação na demanda chinesa, porém, esse questionamento, né, que começou como um burburinho, ele está cada vez ficando mais alto, por assim dizer, né, bem coloquialmente, e a gente vê esse questionamento que acaba sendo repassado justamente pelos preços das commodities, né, então é claro, né, a gente precisa aqui dizer, né, que os incentivos, né, que aumentam do governo chinês, eles ainda estão sendo monitorados, eles ainda estão acontecendo, né, estão sendo divulgados, né, o governo chinês, constantemente ele anuncia novas ondas de incentivos, porém, né, quando nós olhamos efetivamente a demanda da China, embora haja alguns sinais positivos, né, em muitos sentidos ele está aquém do esperado, né? Isso quase sinaliza em muitos setores até um crescimento desigual, né? A gente tem algumas categorias que se recuperam muito rápido e talvez até acima do esperado, enquanto outras estão se recuperando abaixo do esperado, né? Em muito sentido até desigual nesse sentido. Né, como eu falei, né, nós temos alguns números positivos, né, relacionados a isso, né, como, por exemplo, o PIB trimestral chinês, ele foi positivo, né, o do primeiro trimestre de 2023 comparado a 2022, né, porém, esse crescimento, ele é muito associado, principalmente, a questões de varejo, né, não necessariamente a um consumo de commodities metálicas, por assim dizer, né, e também é importante destacar que, não, apesar de ser crescimento positivo, né, a meta do governo chinês de crescimento para o ano é de 5%. O que é claro, né, quando a gente olha para muitas economias, parece até um número alto, né, em alguns cenários, mas quando a gente olha principalmente no aspecto de crescimento do PIB anual chinês, né, a exceção do ano passado, né, que foi um ano de exceção por causa da política Covid zero, uma meta de 5% é uma meta muito conservadora, uma meta muito baixa, que justamente ilustra até essa mudança de política chinesa, né, a gente tem muitos discursos de altas figuras da China, como o Xi Jinping, né, associadas a uma mudança da política chinesa, né, visando praticamente um crescimento mais controlado, um crescimento mais natural e mais orgânico, né, voltado somente no mercado interno chinês, e que muitas vezes acaba não se traduzindo, né, justamente nessa demanda de metais, às vezes muito mais varejo, serviços, muito mais esse tipo de crescimento. Né, isso também rebate também, né, na questão sazonal da demanda. Né? Esse período que nós estamos agora é um período historicamente de aumento da demanda chinesa, né? Porque é justamente um período anual de boom, por assim dizer, da construção civil. Né? Nós estamos agora num período pós os feriados de começo de ano, né? A China ela possui vários feriados no começo do ano, como o Ano Novo Chinês, né? Que acabam em alguns sentidos atrasando um pouco às vezes a produção industrial, né? Devido a muito fechamento de fábrica. E a gente está antes do período de chuva. Então, é um período, historicamente, de muito investimento na construção civil. Então, consequentemente, muita demanda de ferro e aço. E a gente não está vendo, justamente, como eu falei, essa demanda, né? Pelo menos não nos níveis que estavam esperados, né? Ela ainda é positiva, mas não naquele nível de boom, né? Por assim dizer, esperados por muitos no começo do ano, né? Previsto. Já saindo um pouco de China, né, quando nós falamos do Brasil nesse setor, né, a gente consegue ver um cenário positivo, né, para muitas das categorias, né, desse segmento, embora em muitos quesitos um pouco mais próximo da estabilidade, né. É importante destacar que o Brasil ele tem uma dinâmica própria em muitos mecanismos, mas a gente é muito impactado pelas dinâmicas internacionais e principalmente pela chinesa, né, em alguns desses segmentos. Então, justamente essa questão de desaceleração, de dúvidas, né, da economia, acaba rebatendo também na gente, né, impactando, né. Então, hoje nós temos algumas questões como, por exemplo, né, resultados recentes da Vale, né, que
indicam, né, uma produção mais controlada, né, de minério de ferro. Isso muito até nessa política de questão dos preços, né? A gente teve muitas declarações recentes, né, da Vale e também de outros mineradores internacionais importantes de muitas vezes de um controle quase na produção do minério de ferro visando, né, uma qualidade sobre quantidade, por assim dizer, né, visando justamente controlar um pouco essa quantidade que eles produzem, visando preços mais saudáveis, né, isso no curto e no médio prazo. Então nós temos muitas dessa questão de discussão e que acabam sendo muito rebatidas até por outros relatórios, né, como, por exemplo, algumas declarações recentes, né, associadas ao IBRAM, né, que é o órgão brasileiro relacionado à mineração, um dos principais órgãos, que justamente apontam justamente essa expectativa de uma manutenção dos volumes de exportação de ferro nacional, né, justamente com um preço médio melhor que o do ano passado, mas um pouco mais estável, né, por assim dizer. Já dito isso, né, entrando efetivamente, né, em alguns gráficos, né, mostrando um pouco dessa questão do comportamento, aqui primeiramente da questão do minério de ferro internacional, né, eu trouxe aqui 3 dos principais índices que nós temos associados na nossa plataforma, associados ao minério de ferro, né? Então, todos eles, nós temos um deles que é especificamente do minério de ferro chinês, e os outros 2, eles são do minério de ferro internacional, porém elas têm muito impacto da China, né? Isso acaba rebatendo diretamente neles. Daí, justamente, né, que os comportamentos deles, né, historicamente, eles são muito similares. E aqui, olhando justamente o histórico, né, principalmente quando nós nos concentramos no final de 2022 e 2023, nós vemos justamente aquele aumento, né, de grande elevação, né, que foi justamente esse momento de grande expectativa de recuperação da demanda chinesa. Porém, se nós olharmos os últimos meses, né, que são antes da linha tracejada, né, são os últimos meses de histórico, nós conseguimos ver uma queda de preços, né? É importante destacar que essa queda de preço ainda deixa o minério de ferro em patamares elevados quando a gente compara com diversos valores de 2022, mas quando nós comparamos a esse momento de pico, né, ele com certeza é uma queda, né? Aqui é importante destacar, né, esse gráfico de alguns dias atrás, né, esses indicadores, eles são atualizados diariamente na nossa plataforma, né, justamente coletando os preços diários, né, que nós calculamos a média. Então, esses últimos valores de junho que nós estamos coletando talvez já estejam um pouco diferente desse gráfico, né? É até interessante destacar, né, se nós olharmos principalmente na semana passada, né, nessas últimas semanas, nós tivemos até uma elevação no preço do minério de ferro, porém, mais recentemente, já seguido já de uma queda, né? A gente teve uma elevação justamente com novos incentivos chineses anunciados no setor imobiliário de construção civil, que melhoraram a perspectiva e criaram um aumento, né, de preços, porém agora com novos relatórios sendo divulgados, né, que ilustram que essa demanda não está conseguindo acompanhar novamente uma queda, né? Então é praticamente um comportamento basicamente especulativo, né, em alguns sentidos, né? Então a gente tem muito esse jogo, né, de o mercado esperar novos incentivos do governo chinês, esperar para ver se eles refletem na demanda, caso eles não reflitam, né, justamente esse recuado de preços, né? Então a gente tem muito esse jogo que está acontecendo por várias semanas já desses últimos meses, né? E que a princípio, pelo menos no curto e no médio prazo, pode continuar, né? A nossa expectativa, né, para o segundo semestre que possa haver diversos períodos, né, até de alguma recuperação de preço, quando nós falamos dos patamares mais baixos agora, né, mas isso depende muito dos próximos andamentos geopolíticos, né, e de como a economia chinesa ela vai reagir ou não, né, se ela vai reagir ou não, né, talvez seja mais especificamente nesse nível de demanda. Porém, tudo indica até o momento, né, quando nós olhamos os dados, né, efetivamente, né, quando nós fugimos um pouco desse comportamento mais especulativo, entre aspas, né, que a princípio a demanda chinesa não vai reagir nesse nível tão esperado realmente, né, ela vai ficar muito mais controlada ao longo desse ano, o que vai levar justamente esse comportamento de preços um pouco mais controlado, né, nós não vamos ver a princípio, salvo em uma situação mais catastrófica, né, entre aspas, né, nós não vamos ver valores tão baixos quanto o de 2022, mas nós também não vamos ver tantas elevações assim a princípio, né? Mas como eu falei, né, ainda tem diversos acontecimentos, né, geopolíticos, né, que ainda estão a andamento que podem criar algum impacto nesse sentido. Efetivamente, aqui já entrando também, mostrando alguns dados relacionados ao mercado nacional, né? Então, nós temos alguns índices nesse primeiro gráfico, também relacionados ao mercado de ferro nacional, né? Aqui são todos os indicadores da ABIFA, né? Mostrando um pouco esse comportamento, né? É até interessante analisar eles, que
eles têm alguma influência, né, do mercado chinês, né? Quando nós olhamos o internacional, nós vemos alguma influência, né? Principalmente, por exemplo, nesse pico, né, na metade de 2022, né? Ele dialoga bem com também uma elevação grande que teve nos preços do minério de ferro, mas quando nós colocamos valores, né, mais próximos, né, do atuais, né, nós não vemos justamente esse impacto, pelo menos não tão direto assim, né? Nós temos alguma elevação, né, mas não justamente nesse nível, né, de pico que nós vemos quando nós olhamos o minério de ferro em mercado internacional, né? Então, ilustra justamente que nós temos esse jogo, né? Com certeza existe essa influência, mas principalmente muitas vezes, né, que nós temos esse comportamento especulativo, né? Sobe, desce, por assim dizer, né? Algumas vezes eles acabam não rebatendo tão fortemente assim no índice. Mas também acaba demonstrando justamente também, quando nós olhamos a projeção, essa influência, né, de um pouco mais de estabilidade, né, às vezes uma queda um pouco mais leve, talvez possivelmente com alguns períodos de elevação um pouco mais controlada nesse sentido, né. Novamente, aqui também nós temos diversos fatores que podem impactar, né, isso, por exemplo, no mercado internacional, essa questão chinesa, e também nós também temos diversos fatores nacionais, né, como políticas, né, que o governo federal está divulgando ou não, algumas ainda não estão muito claras, até alguns andamentos políticos, né, que deixam o mercado muito conturbado, né, por assim dizer. Todos esses fatores ainda podem impactar, né, ao longo do ano. Assim como também, né, também mostrando também outros dados, né, nós também temos os dados de produção e exportação que também são interessantes também, analisando esse setor, né, e justamente considerando justamente essas políticas, né, que foram divulgadas nos últimos meses e justamente essas expectativas, né, nós temos justamente em alguns aspectos até um comportamento também cíclico também, né, quando nós olhamos principalmente esse setor de exportação também, né, que respaldam muito justamente as expectativas internacionais, os aumentos de grande demanda, também acabam dialogando também bastante nesse sentido. Hã, já passando justamente além propriamente do mercado de ferro e entrando efetivamente no mercado de aço, né, aqui primeiramente é importante destacar que muitos desses, fatores chineses, eles persistem, tá, eles também impactam também a questão do aço, né, eu vou mostrar alguns fatores, eh, mais específicos, né, do aço, né, com o mercado chinês nos próximos slides, né, além de mencionar alguns outros pontos aqui, mas justamente essa expectativa, né, essa questão de demanda, oferta chinesa, né, ela ainda persiste também aqui, tá, em muitos aspectos. Porém, né, começando primeiramente quando nós falamos de aço do cenário Brasil, né, nós temos um cenário nacional mais desafiador, né, porém é importante destacar que em muitos aspectos, né, nos últimos anos nós não tivemos números tão positivos, principalmente tão negativos, né, nós tivemos alguns dados muito positivos, até inclusive dependendo do setor. Então nós temos justamente essa questão também da base, né, que nós estamos saindo quando nós analisamos esse ano. Nós temos muita incerteza, né? Então nós temos justamente a questão da incerteza política, né? Com diversos novos pacotes do governo, questões tributárias, questões fiscais, né? Além da questão dos altos juros, né? Que acabam tudo isso impactando a demanda e impactando diretamente o setor. Por mais que alguns desses comportamentos, né? Alguns desses impactos, né? Eles aconteçam mais no médio e no longo prazo, com certeza também impactam também no curto prazo, né? Nem que seja em menor escala, né. Porém, dito isso, né, nós temos também algumas expectativas de uma demanda mais estável, né, e até possível aumento de alguns setores, né, nós temos o setor automobilístico, alguma expectativa de aumento na demanda, novamente também associada também a algumas questões esperadas de política, de algumas questões também de andamento nesse sentido, assim como o setor de construção civil, né, que acaba sendo destaque nesse sentido de expectativa de uma demanda mais favorável, né. E também, importante também destacar, quando nós olhamos o setor nacional, nós tenho depois um gráfico que ilustra isso um pouco melhor, né, justamente o impacto das importações, né, então nós temos muita dessa questão de aço internacional barato, né, por assim dizer, né, pelo menos em alguns setores quando nós comparamos com o aço nacional, né, e nós temos quase que uma inundação, né, também, né, em alguns departamentos de aço, né, internacional para o Brasil, que acaba justamente também criando reverberações na indústria nacional. Quando nós falamos já de cenário internacional, né, então nós temos a persistência dos impactos da guerra da Ucrânia, por mais que muitos dos fatores já tenham conseguido se aquietar um pouco, né, nós não temos mais aquele susto, né, do impacto, por assim dizer, ainda é um impacto muito grande, considerando que as duas áreas são regiões muito importantes, né, quando nós olhamos para mineração e siderurgia, né, então nós temos os impactos, né, além como, por exemplo, né, discussões de diversas sanções, né, nós temos diversos
países, né, principalmente no Ocidente, conversando sobre sanções, pressionando por maiores análises, né. É importante destacar que as sanções, muitas vezes do Ocidente, elas são construídas, né, pelo menos nos últimos meses elas foram construídas, deixando quase que como buracos, né, entre aspas, para justamente que setores chaves, né, da economia russa, por exemplo, continuem a exportar, né. Isso é um fator muito interessante, né, se nós olharmos algumas exportações de metais, né, da Rússia para a Europa, nós vemos que alguns segmentos chaves, ela não só não diminuiu, né, com a guerra da Ucrânia, ela até aumentou, justamente por causa das sanções, né, que acabam deixando alguns buracos, né, para esses itens, né, que os países precisam importar da Rússia, né, e que não tem um outro fornecedor tão fácil, né, tão rápido assim para trocar. Então, e justamente, né, ainda temos muitas discussões nesse sentido, né, então, possibilidade de fechar alguns desses buracos, ela é real, né, e pode ter alguns impactos nesse sentido, né, que podem acontecer. Porém, a princípio, não há uma expectativa de que seja um susto, né, novamente, né, por eu falar, né, na falta de um outro termo, né, que não seja um baque forte e repentino, né, nesse sentido. E aí, além dessa questão, né, nós temos as discussões sobre a desaceleração do crescimento global, né, da demanda global e da chinesa, né, então, entrando especialmente na China, né, além daqueles fatores, né, que eu já mencionei, né, nós temos diversas discussões sobre o maior controle da produção chinesa, né, de aço, da produção local, né, então o governo chinês, ele já vem com vários anos com uma discussão de procurar diminuir a poluição do país, né, então, e justamente nessa discussão, a indústria siderúrgica é um dos principais alvos da produção desse maior controle do governo chinês, considerando que ela é uma das maiores poluidoras do país. Então, nós temos diversos fechamentos siderúrgicas e metalúrgicas que têm altos graus de poluição, né? Isso é uma discussão. Porém, também tem outros pontos, né? Nós temos justamente, a partir do momento que a China ela é o grande produtor de aço, né, internacional, o governo chinês ele tem muita possibilidade de ação, né, de muitas vezes fechar as fábricas, obrigar uma pausa, né, justamente para controlar a questão, por exemplo, de demanda, controlar a questão de preços ou aumentar, né, minto, né, de diminuir a oferta ou aumentar a oferta, né, justamente para controlar essa questão de preços, por exemplo, de aço em alguns segmentos, né, então nós temos muita dessa questão de discussão, né, muitas vezes, inclusive esses comportamentos de mercado, né, que o governo chinês acaba fazendo, né, ele acaba sendo muito escondido por trás da questão da economia verde em alguns sentidos, né. Então nós temos muito essa discussão, né, existe inclusive muitas declarações de empresas, né, e agentes muito associados à economia siderúrgica chinesa, de que o governo impôs um teto na produção, né, de aço em 2023, que a produção anual de aço na China não pode ser maior que a do ano passado, né. É claro, né, justamente junto com essas declarações, foi aberta uma brecha que a depender do mercado essa política pode ser revista no segundo semestre, né, mas justamente ilustra, né, essa questão do controle, né, do governo chinês sobre a questão do aço, né, que acaba impactando os preços, principalmente numa escala internacional. E também, né, já falando de outras regiões, né, nós temos a questão do mercado estadunidense, que ele está se comportando um pouco mais diferente, né, desse mercado chinês, por assim dizer, justamente mostrando uma resiliência maior, né. Quando nós olhamos alguns desses valores, né, associados de aço, especificamente do mercado norte-americano, nós vemos justamente uma resistência maior de preços, né, mais elevados, por assim dizer, né. Nós não vemos esse impacto de queda de preço, né, de aço, que muito está acontecendo, né, em muitos segmentos, né, quando a gente fala internacionalmente. A gente não vê ele acontecendo, pelo menos não com a mesma escala no mercado estadunidense, né? A demanda interna americana, ela acaba demonstrando um pouco mais de resiliência, né, do que muitos players, né, achavam inicialmente, né, justamente com essa questão de aumento de taxa de juros americanas e todas essas outras discussões macroeconômicas do país, né? Em conjunto com isso, é importante destacar, né, quando nós olhamos o carvão e o coque, que são associadas, né, muitas vezes as principais commodities, né, na produção, né, do aço, né, nós temos uma baixa internacional de preços, né, para muitos deles, né, que acabam justamente querendo uma redução de custos produtivos, né. A gente sabe que muitas vezes essa questão de redução de custos produtivos não necessariamente se traduz em preço ou não, ou pelo menos não imediatamente, né, mas é justamente um fator importante, né, para ser monitorado. Além de outras questões, né, nós temos o possível acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, né, sobre comércio de metais com baixo carbono, né, isso é uma discussão que ainda está sendo feita, né, já está sendo feita há meses, não há um acordo, mas nós tivemos declarações recentes, né, de altos funcionários do governo dos Estados Unidos de que deve haver uma prioridade para esse acordo,
né? E justamente, havendo esse acordo, né, nós temos diversas discussões. O Brasil é um grande país, né, com grande potencial para a produção de aço com baixo carbono, né? O Brasil poderia entrar nesse acordo e se beneficiar, justamente? Como é que seria, né? Aqui é importante destacar, né, que esse acordo ele é feito, né, justamente tem essa ótica verde, mas ela também tem muito jogo geopolítico, né, por trás dele, né. À medida que a gente considera que, por exemplo, que o aço chinês, que é o grande produtor do mundo e que nós tivemos diversos países, grandes players, falando, né, desse excesso de oferta chinês, né, de jogar aço no mundo, né, ele é altamente poluidor, o aço chinês, né, então a partir do momento que houvesse um acordo nos Estados Unidos e União Europeia por comércio de metal, né, de aço com baixo carbono, né, preferencialmente entre os dois, talvez pudesse excluir a China, né, então seria quase uma política contra a China, né, disfarçada com a política verde, né, em alguns sentidos. Então, nós temos diversas discussões, né, mas é um acordo em andamento, né, ainda não tem expectativa de quando ele vai sair, qual vai ser o grau de abrangência dele, quando ele vai começar a valer, ainda tem muitas discussões nesse sentido. E aqui, né, já efetivamente passando para dados, né, efetivamente, né, mostrar algumas questões interessantes, nós temos primeiramente alguns dados relacionados ao mercado brasileiro. Né? Então, nós temos primeiramente à esquerda, né, esse gráfico maior, é um dado associado à produção brasileira de aço e ferro-gusa, né, na região. Né? Então, nós temos aqui alguns valores, né, é importante destacar, né, justamente que nós temos justamente esse comportamento cíclico, né, de subida e descida, né, por períodos chaves, né? Porém, né, quando nós olhamos justamente nos últimos meses, né, e nós comparamos, por exemplo, a 2022, né, eles ainda estão em patamares altos, mas em patamares mais baixos, né, na maioria dos itens. Porém, o que é mais interessante aqui são os dados, os gráficos, né, à direita, né, os de importação e exportação. Sobretudo o de importação, né, que ele conversa diretamente com essa questão, né, justamente dessa, entre aspas, né, inundação, né, de aço internacional no Brasil, que acabou acontecendo, né, que se nós olharmos o comportamento, né, do gráfico, ele ainda ilustra ainda esse comportamento ainda acontecendo, né. Então, isso justamente uma questão de aço barato, né, entrando no mercado, especialmente alguns segmentos chaves, né, justamente batalhando, né, entre aspas, com a indústria nacional. Né, isso é um comportamento bem visível que nós podemos observar, apesar, né, de ser importante destacar que quando nós olhamos os volumes, né, nós comparamos, por exemplo, os volumes de importação e os volumes de exportação, os volumes de importação ainda são muito abaixos dos volumes de exportação. Porém, né, essa tendência, né, ela é muito ilustrativa, né, nesse sentido, né, quando nós analisamos esses gráficos. E aqui também, né, alguns dados também nesse sentido, falando aí do mercado internacional. Tá? Então, nós temos aqui primeiramente à esquerda, o gráfico de produção global de aço, né? Então, nós temos justamente esse comportamento, né, com uma queda considerável no final de 2022, e no começo de 2023, porém, em janeiro, né, ele começa a recuperar, né, e tem essa grande elevação em março, né, especificamente. Né? Aqui é importante destacar, né, que esse é um dado global, porém, o grande propiciente, né, o grande país que tem mais impacto aqui, novamente, é a China. Né? Se nós olharmos a tabela, né, nós conseguimos ver, né, a produção de aço nos últimos meses por região e por país. Né? Se vocês olharem, por exemplo, na terceira linha, na quarta linha, né, considerando as datas, nós temos a China, ali, né, nós temos os valores de produção da China. Se vocês olharem, né, é possível observar como a produção da China ela é muito maior que qualquer outro país, ou mesmo diversas outras regiões do globo somadas. Né? Isso é justamente essa escala da produção chinesa. E nós conseguimos justamente ver essa questão até mesmo do impacto dela quando nós analisamos os dados globais. Né? Se nós olharmos, por exemplo, entre novembro e abril, né, nós conseguimos essa grande elevação, né, que é justamente muito caracterizada pelo gráfico, né? Então, é claro que os outros países têm os seus comportamentos próprios, têm as suas influências, né, que acabam impactando o gráfico, né? Mas, por exemplo, né, o segundo principal país produtor acaba sendo a Índia, né? E a gente pode ver que a Índia ela é praticamente 9 vezes menor, né? Que a China, né? Agora no mês de abril. Né? Então a gente consegue ver justamente essa questão dessa discrepância. Né? E é claro, né, o Brasil ele é um dos maiores produtores ainda de aço, né? A gente olhar ele ali, né,
nós temos os dados da América do Sul e do Brasil na tabela, né? Ele é um dos grandes produtores. E justamente, né, a gente tem uma força muito grande na América do Sul, né? Se nós olharmos o gráfico de pizza, né, logo acima dessa tabela, nós conseguimos ver a produção anual da América Latina em 2021, né? E em 2021 a gente ainda é muito ilustrativo, né? A gente consegue ver que mais da metade da produção do ano foi brasileira, né? Então, por mais que seja de 2021, né, ainda não sejam ainda os dados de 2022, que eles ainda não estão disponíveis, né, nessa magnitude, né, justamente para esse comparativo com todas as regiões do continente, ela é muito ilustrativa, né? O Brasil ele ainda tem uma força, especialmente quando a gente olha regionalmente, né? Mas internacionalmente é justamente a questão, né? É a China um grande player. E aqui, né? Já falando, né? Posteriormente, depois dessa questão internacional, e voltando para o mercado nacional, né? Nós temos aqui alguns gráficos, né? Alguns índices nesse gráfico à esquerda, né? Alguns principais índices de aço associados na plataforma. Nossa base de dados, nós temos dois índices calculados pela BIF e nós temos o aço de distribuição, né, que é calculado internamente por nós, com base em estruturas de custos de aço e também no consumo aparente nacional de aço. Né? Então, é importante destacar, né, por exemplo, o aço de distribuição, ele tem um comportamento um pouco mais esporádico, né, no sentido de picos, né, ele apresenta alguns picos, né, mais pontuais, né, mas é interessante observar que o comportamento dele, em muitos quesitos, ele acaba, né, acompanhando, né, principalmente, por exemplo, se nós acompanharmos sucata de ferro e aço, né, especialmente, né, nós temos justamente esse tipo de comportamento. Né, claro, como eu falei, né, tem essas questões de pico, né? Mas é muito significativo justamente essa expectativa de comportamento do preço, né? Como eu falei, né? Essa questão de aço, né? O aço nacional, ele tem um comportamento próprio, né? Porém, ele é impactado diretamente pelas perspectivas internacionais. Então, portanto, né? Nós ainda temos, apesar de muita certeza, né? Nacional e internacional que pode afetar, né? Nós temos justamente essa expectativa de preços um pouco mais controlados, né? Não vai haver uma grande queda, né, nesse sentido, né, mas também não vai ter aumentos tão grandes assim também previstos, né, a gente está prevendo um cenário muito mais estável, né, nesse sentido. E por fim, né, alguns gráficos, né, com alguns dos outros indicadores interessantes, né, importantes para o setor, né, também ilustrando esse comportamento. Tá, então nós temos algumas questões, né, se nós olharmos, por exemplo, o gráfico, né, na esquerda abaixo, né, o único gráfico que é ao lado da tabela, né, nós temos um gráfico relacionado a bobinas de aço laminados a quente na América do Norte, né, isso aqui principalmente relacionado a valores de bolsa, né, esse aqui especificamente da LME, a Bolsa de Metais de Londres, mas associado à América do Norte. Nós conseguimos ver justamente, né, comparando, por exemplo, ao gráfico acima, né, que é um aço internacional, também laminado a quente, né, nós conseguimos ver justamente, né, esse comportamento próximo da América do Norte com os preços internacionais, mas se nós olharmos principalmente, né, nesse período mais recente, né, a linha azul é o histórico e a linha verde é a nossa projeção, né, se nós olharmos o fim da linha azul, né, que seriam os últimos dados históricos, né, nós conseguimos mostrar que apesar desse comportamento próximo, né, nós temos um pouco mais de picos positivos, né, justamente na América do Norte, que mostra um pouco justamente dessa resiliência, né, ele acompanha os preços internacionais diretamente, mas ele tem demonstrado um pouco mais de resistência, né, nesse quesito, devido justamente à própria característica do mercado dos Estados Unidos. Mas nós temos justamente muitos desses comportamentos, né? Como eu falei, ainda ilustram nesse, e ilustram no gráfico acima, que é um aço laminado a quente, né? Internacional, e também se nós olharmos diretamente à direita, né? O mais à direita possível, né? Nós também temos aquele aço internacional ali, que também tem também justamente esse comportamento, né? Esse aço internacional é muito mais próximo do mercado chinês, né, nesse sentido, né, mas também com um comportamento muito similar, né, ele tem as suas características, mas ele tem justamente essa questão de expectativa, né, nós temos essa grande elevação, né, com a expectativa de aumento na demanda, seguido por uma queda, né, justamente com esse aumento da incerteza, né, essa perspectiva que não pode se realizar, pelo menos não na magnitude esperada inicialmente. E entre eles, né, nós temos os dois dados, né, esse aí é onde
coque, né, importação brasileira de coque, né, e nós também temos o carvão internacional, né, justamente associado justamente a essa questão, né, de mostrar um pouco do comportamento dos preços, dos custos, né, associados, né, nós também temos essa questão de queda, né, mais recente também, né, que acaba impactando os custos produtivos. Embora seja importante destacar, né, justamente essa questão de que os custos produtivos muitas vezes eles não são repassados, né, para o preço diretamente, imediatamente ou não, né, nós sabemos que tem essas questões, principalmente em alguns mercados específicos, mas ainda é um fator importante a ser acompanhado, né? Esse aqui foi um agrupado, né, dos principais temas associados, né, então nós temos justamente essa questão de grande incerteza, né, internacional, né, essa é uma constante, né, quando nós olhamos o mercado nacional e internacional, mas nós temos justamente, principalmente esse acompanhamento da economia chinesa, né, de saber como ela vai reagir, se o governo chinês vai continuar com os incentivos, o que tudo indica que sim, qual vai ser a escala deles, qual vai ser o impacto, eles vão reagir na demanda, eles não vão ter um impacto assim tão grande. Nós temos diversas dessas expectativas que são os grandes pontos a serem acompanhados, né, justamente esse setor, e que devem acabar impactando, né, o mercado internacional diretamente e o nacional indiretamente, né, embora nós tenhamos, né, novamente, né, algum cenário um pouco mais positivo, né, quando nós olhamos nacionalmente também. Essa seria, né, principalmente a apresentação, né, justamente por causa da questão, né, novamente, né, destacando até para quem não estava aqui no começo, né, da apresentação, né, que infelizmente, né, a Tânia, né, que ela sempre faz uma apresentação no começo, apresentando, né, o cenário macroeconômico, hoje ela não pôde participar, né, então nós já partimos já diretamente para a apresentação do cenário de commodities ferrosas, né, o que acabou justamente criando, né, um pouco mais nesse sentido de tempo, né, mas aqui estamos, né, agora já aberto a perguntas, né, se já tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficaram clara, né, por favor, podem enviar para a gente que a gente procura auxiliar, né, na melhor maneira possível, né. Aí, até essa questão das perguntas, eu até agradeceria se vocês puderem mandar no chat, né, ao invés de abrir o microfone ou alguma coisa do gênero, né, se vocês puderem mandar no chat, a gente agradeceria. Já está chegando já algumas perguntas aqui, eu já vou começar a dar uma olhada nelas, né? A primeira, aqui do Paulo, na página 16 aparece que o preço do minério, do minério da China descolou dos internacionais. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa, inclusive, eu voltar a compartilhar a minha tela. Queria que seja mais interessante nesse sentido. Na página 16, né? Eu creio, né, que aqui você fala, né, justamente nesse ponto aqui, né? Aqui, né, a diferença nesse ponto, né, é até também um pouco da questão das metodologias desses índices, tá? Quando nós olhamos os dois índices internacionais, né, as duas linhas, né, a laranja e a cinza, né, elas são indicadores diários, né, que nós coletamos os valores diariamente, e nós calculamos, né, a média mensal, né, que justamente cria, né, esses valores, né, que nós vemos no nosso gráfico, né, eles são a média dos valores diários divulgados pelas fontes. Porém, esse minério de ferro na China, ele é um valor mensal, né? O que isso acaba criando? Isso acaba criando, às vezes, uma ou outra discrepância, né, muito associada aos valores diários, né, do mês corrente, né? Então, por exemplo, né, agora em junho, né, que é esse mês que nós estamos agora, nós já estamos coletando já os valores já diários, né, desses dois minérios de ferro internacionais, porém o minério de ferro da China nós ainda não temos o valor, né, ele é 100% uma projeção nossa. E o que acontece algumas vezes com essa questão de
metais, né, diários, né, que, por exemplo, né, nós temos uma primeira semana muito baixa, né, de valores, né, ele acaba jogando o valor para baixo e, de repente, algumas outras semanas positivas que acabam subindo o valor. Né? Então, algumas vezes, quando nós olhamos o último mês, né, que ele acaba sendo alterado diariamente, né, com os novos valores, pode haver algum descolamento quando nós comparamos com alguns indicadores relacionados à projeção. Né? Hoje, né, já olhando já os valores já mensais já do minério de ferro, eles já estão já muito mais colados já nesse sentido, eles já estão já muito mais próximos, né, justamente por causa dessa questão, né, dos preços daqueles estarem alterando, né, diariamente, aqui isso é uma projeção nossa, né, que não é alterada, né, justamente diariamente. Então, muitas vezes no mês corrente isso acaba acontecendo, né, que conforme eles vai indo, eles vão justamente se aproximando, né, a nossa perspectiva, né, e justamente aquilo que está efetivamente acontecendo, né, e mesmo se não colarem, se for alguma questão, né, muito mais forte, né, nós podemos eventualmente acabar revisando o cenário, né, da nossa projeção, né, alguma coisa nesse sentido, né, mas hoje eles já estão já mais próximos já nesse sentido. Hum, Posteriormente, a segunda pergunta é do João Carlos. Hum, tá. O João Carlos, né, ele pergunta, né, justamente dessa questão da importação, né, justamente do aço, né, na indústria nacional, né, e justamente esse delay, muitas vezes, né, que nós vemos no preço local, né, justamente essa questão do impacto. Sim, né, acaba tendo muitas vezes essa questão do impacto, né, muitas vezes por causa de algumas características do mercado nacional e até algumas vezes, né, principalmente quando nós olhamos alguns índices, até de algumas metodologias relacionadas a alguns índices específicos, né, que também acabam também associando também a isso, né. Então nós temos algumas situações, né, de, por exemplo, né, é claro, né, nós temos questões relacionadas à margem, né, que acabam aparecendo, né, em alguns segmentos, né, mas nós também temos muitas vezes, né, que muitas vezes índices que eles capturam preços, né, de contratos já realizados no passado, por assim dizer, né. Então nós temos muitas vezes aço internacional barato entrando, né, e sendo negociado, né, no mercado nacional, né, mas nós temos muitas vezes estoques, né, de aços, né, a preços mais caros que também ainda estão sendo negociados, né, por exemplo, né, esse é um tipo de cenário e também, é claro, né, é importante destacar, né, tem alguns tipos de aço, né, que eles são importados, né, que acabam impactando diretamente, tem alguns tipos de aço que não são tão facilmente importados, né, então muitas vezes quando nós olhamos alguns valores nacionais, né, muitas vezes alguns desses aços que são 100% nacionais, eles também podem acabar também impactando também nesse sentido, né, isso acaba criando um delay, né, então nós temos direto, com certeza, o impacto dessas importações, mas muitas vezes ele não é tão direto, seja por essas questões de estoques, né, de contratos antigos, né, ou até mesmo, né, quando nós olhamos justamente essa questão é, também, né, de contratos, de estoques, né, de vendas, né, e muitas vezes de itens específicos de aço, né, tem alguns deles que acabam reagindo muito mais rápido, né, esse tipo de comportamento, e outros que acabam não reagindo, né, nós temos, por exemplo, tipos de aço específicos associados à construção civil, que eles são feitos em parâmetros que são essencialmente brasileiros, que muitos outros poucos países, né, fazem em larga escala, né, com os mesmos parâmetros que são utilizados em construção civil. Isso acontece, por exemplo, com alguns itens, né, então não tem, por exemplo, tanto impacto, né, da importação, né? Isso às vezes acaba também impactando os índices, né, quando nós olhamos essa questão de diferenças. E se há algum gráfico de correlação do minério de ferro nacional e produção de aço nacional? Aqui nesses slides eu não tenho, né, justamente esse tipo de, esse gráfico, né, especificamente, né, mas nós temos diversas informações aqui, eu creio que seria possível sim fazer também esse gráfico, né, e também criar algumas relações também interessantes, tá? Até nesse sentido, João Carlos, eu não sei se você tem o meu e-mail, você pode até me mandar depois essa questão, né, que eu consigo ver aqui algumas informações também, se é possível também criar esse tipo de análise também, né, que também poderia ser também interessante, né, talvez, criar alguma coisa nesse sentido. Tem alguma, aqui uma pergunta da Jéssica, né, se tem algum material que fale mais especificamente sobre o ferro fundido? A princípio, a gente não tem um material
pronto, 100%, né, voltado para o ferro fundido, né? Nós temos, né, além do webinar, né, nós temos, é claro, né, os nossos relatórios mensais, né, que a gente sempre fala, né, dos mercados de ferro e de aço, né, e é claro, né, a gente acaba mencionando a questão do ferro fundido, né, neles, né, mas não especificamente voltado 100% para essa questão, né, mas se você tiver alguma questão também, Jéssica, também alguma dúvida específica sobre o setor, essa questão também do segmento, né, também fica também o mesmo convite também, né, também se você quiser mandar para a gente alguma dúvida, alguma questão do ponto específico, a gente também pode também procurar também auxiliar também, né, com alguma informação que nós temos aqui também, se é possível também fazer algum levantamento também, né, de informação que às vezes nós não tenhamos, né, mas que pode ser interessante também que você tenha esse interesse, né, se elas estiverem disponíveis. Depois uma pergunta, né? Nós temos aqui a pergunta do Daniel, né? Com a crescente entrada de aço internacional no Brasil, existe alguma informação sobre reforços de barreiras comerciais dumping para as importações brasileiras? Nós temos diversas conversas, né, de alto nível, né, justamente nesse tipo de sentido, né? Isso é quando a gente olha importações brasileiras e também exportações, né? Nós temos, por exemplo, né, quando a gente olha para as exportações, nós temos a questão que diversas barreiras, né, que o Trump ele impôs, né, sobre importações de aço nos Estados Unidos, elas ainda estão ativas hoje, algumas delas mais fracas, algumas até foram retiradas, mas nós temos diversas delas que ainda estão funcionando. E muitas dessas barreiras, por exemplo, ainda pegam as exportações brasileiras, né? E nós temos diversos anúncios, né, de conversas, né, entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, por exemplo, discutindo, né, se é possível retirar essas barreiras, quais seriam os pesos, né, como é que funcionaria justamente essa questão, né? Qual seria a contrapartida nesse sentido? Isso quando a gente fala exportação. Quando a gente fala também importação, também nesse sentido, também existem algumas conversas, né, também nesse sentido, né, mas justamente como tudo passa por questões políticas, né, e geopolíticas, muitas vezes são questões que acabam demorando muito, né, para serem colocadas em posta, né, muitas vezes não são tão rápidas, né, nós sempre temos muitos interesses, né, envolvidos, né, sejam positivos e negativos, né, então existem sim muitas conversas, né, nos dois sentidos, né, quando eu falo na importação e exportação. Mas muitas delas, né, justamente tem essa questão, né, às vezes elas demoram um pouco, né, para serem colocadas em postas, né, e para efetivamente começar a ter efeitos, né, por assim dizer. Tá, Daniel também mencionou também essa questão do material, né, eu vou verificar, né, justamente essa questão dos dados, né, e se for o caso, justamente, eu já consigo também já mencionar para os dois, já nesse sentido também. E por fim, uma pergunta aqui do Bastian. Você pode falar sobre a projeção do preço do fio máquina requisito preto e do fio galvanizado? Ah, no momento, Bastian, infelizmente é que eu não tenho exatamente já o material pronto efetivamente para essas duas commodities, tá? Eu sei que o fio máquina, né, ele tem um impacto, né, direto, né, justamente dessas commodities, né, do aço e do ferro, né, ele acaba sendo impactado diretamente, né, mas principalmente quando nós olhamos, às vezes, alguns itens específicos, né, eles tendem a ter, justamente como eles estão um mercado um pouco diferente, né, principalmente quando a gente olha do lado da demanda, né, acaba tendo algumas especificidades, né, também. Então, aqui no momento eu não tenho, infelizmente, né, nada assim tão pronto, mas também, né, também abro também o convite também nesse sentido. Se você também desejar, também tiver algum ponto específico, né, também de dúvida sobre a questão do Filmmáquina, às vezes, se você já tem algum índice específico dentro da nossa plataforma que você já consulta já desse índice, você pode também entrar em contato também comigo, que a gente também consegue também conversar também nesse sentido também. Tá? Eu acho que, no momento, eu acho que foram todas as perguntas já do chat, né, que estavam disponíveis, né? Nós vamos dar mais alguns minutos aqui, né? Claro, se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode ir encaminhando que a gente procura aqui auxiliar nesse sentido.
Sim, aqui a gente recebeu uma última pergunta, né? E eu peço perdão, né? Eu acho que por causa do Zoom, eu acho que como acabou entrando na reunião, não aparece o nome, né? No lugar do nome aparece o modelo do celular, tá? Peço perdão que eu não sei o nome. Mas a pergunta, né, justamente com relação ao nosso distribuidor, tivemos recentemente uma queda acentuada. Existe uma correlação com o preço do minério de ferro? Existe, tá? O aço distribuição, ele é calculado com base no consumo aparente nacional, divulgado pelo Instituto Aço Brasil, mas também com uma estrutura de custo, né, do aço, né? Então, flutuações, né, relacionadas aos custos produtivos do aço, como por exemplo, como o minério de ferro, eles impactam o índice, né? Isso diretamente, né? Como eu falei, né? Tem um cálculo, né, por detrás dele, né, que também considera consumo aparente, considera diversos outros custos, né? Não é só o minério, né? Mas ele tem um impacto, sim. E com certeza, nessa questão da queda, ele acaba sendo justamente impactado justamente por causa dessa queda do minério de ferro, né? Além de outras quedas, né? Nós também, como eu falei, né? Também tem a questão das quedas do coque, carvão, né? Esse tipo de componente também que também acaba impactando, né? Então, justamente essa queda, né, de custos produtivos, né, de alguns dos principais insumos, né, produtivos do aço, eles acabam impactando diretamente esse índice, sim, né? Então acaba tendo uma correlação nesse sentido. Mas eu acho que depois, né, dessa pergunta, né, se não houver mais nenhuma outra dúvida, né, já prontamente já nesse sentido, eu acho que já poderíamos já ir já encerrando já por hoje. Eu queria agradecer a participação de todos, né, e reforçar já um ponto até que eu mencionei até com algumas perguntas, né, que os nossos canais estão sempre abertos, seja o meu, seja o da Tânia, ou seja de qualquer outro economista aqui dentro do Cost Drivers. Então, é claro, qualquer dúvida relacionada ao seu webinar que possa surgir, ou qualquer outro tema, né, seja dentro dos commodities ferrosos ou qualquer outro departamento, vocês sempre podem encaminhar para a gente, né, que a gente sempre procura responder, analisar e auxiliar vocês da melhor maneira possível, né? Mas, novamente, né, pessoalmente, agradecer a participação de todos, né? Karina, eu não sei se você também gostaria também de fazer algum outro lembrete também final também nesse sentido. Eu, Rodrigo, sim, quero agradecer a participação de todos, agradecer pelo seu tempo também, disponibilidade, e dizer que os nossos canais estão abertos, para caso haja alguma dúvida, e também vou deixar aqui o link para a pesquisa, tá? De satisfação, e também da nossa agenda, nós teremos outro evento no mês que vem, ok? Eu vou deixar aqui a agenda e o nosso link para pesquisa de satisfação. Quero agradecer a todos, uma boa noite e nos vemos no mês que vem. Sim, sim, boa noite a todos e, por favor, né, fiquem convidados para acompanhar os próximos webinars, né, os nossos próximos eventos. Obrigada.